Amados, no livro dos Cânticos ou Cantares, que são os cânticos do rei Salomão, no capítulo 2, versículo 15, diz o seguinte: apanhai-me as raposas, as rapozinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. Aqui fala em destruição. As raposas são animais muito espertos. Eles devastam as plantações, as searas, os vinhedos, de uma maneira geral, numa rapidez enorme, porque realmente são muito espertos esses animais. Quando uma pessoa é bastante esperta, é trapaceira, disse que é uma raposa, assim como o rei Herodes foi chamado também de raposa pelo próprio Jesus no Evangelho de Lucas 13, versículo 32. Então, por que aqui fala de raposas e rapozinhas? Parece que as raposas, elas são mais nocivas, mas nós não podemos esquecer que as rapozinhas são mais sutis, porque elas se escondem com mais facilidade, são leves, são ágeis. E a gente pode fazer essa comparação com pessoas e também com o pecado. Às vezes a gente pensa, matar, roubar, são pecados enormes, enganar. E esquecemos que alguns pecados que são raposinhas, que consideramos como insignificantes, são estes pecados que vão destruir a nossa vida espiritual. Muitas vezes cuidamos das grandes raposas, dos pecados que têm ênfase maior na palavra, mas todo pecado é importante, principalmente se não levarmos a sua gravidade em consideração. Parece pequeno, mas à medida que ele vai se instalando, que ele vai sendo repetido, ele passa a não representar o mesmo perigo, porque o próprio mal, a arte maior do mal é a dissimulação. Então vamos acostumando e vai ficando frequente até aquele ponto que a gente não preocupa mais com essas raposinhas. Raposinhas que estão destruindo, muitas vezes sem a gente perceber. É como se essas raposinhas penetrassem na lavoura, sem que ninguém estivesse vendo, e ali elas iam destruindo as flores, iam destruindo tudo. Então não podemos descuidar de certos erros, de certos pecados que aos pouquinhos estão tomando conta da nossa vida espiritual, minando a nossa fé, minando, muitas vezes até perdemos a vontade de orar, de buscar ao Senhor, de manter a intimidade diária com Ele, porque à medida que esses pecadinhos aparentemente pequenos vão se instalando, eles vão minando, destruindo, corrompendo a nossa vida. Quando a nossa vida espiritual é destruída, nós sentimos a consequência no nosso corpo, na nossa mente, porque os pensamentos já não são mais os mesmos, estão corrompidos. E fisicamente também, porque todo pecado tem consequência e muitas vezes até consequências físicas que atingem o nosso corpo, seja em forma de doença, seja em forma de algum ataque externo. Então temos que viver em paz, cuidando para que essas raposinhas não se instalem, para que não venham a nos prejudicar, sem que tomemos conhecimento da sua ação em nossa vida. Existe uma ilustração, eu já ouvi na igreja e muita gente conhece. Se a gente colocar um sapo numa água quente, ele vai pular instantaneamente, porque ele sente o mal na sua pele.
Mas se colocarmos esse sapo numa panela com água fria e colocarmos essa panela sobre o fogo, aos pouquinhos ela começa a esquentar e aquilo ali dá uma sensação de prazer, uma sensação de relaxamento, de bem-estar. E aquele processo de aquecimento é tão lento que ele não quer sair dali e não percebe que a gravidade, o risco está aumentando. Chega num ponto que ele vai ficar ali cozido completamente, porque ele não se apercebeu, nem fez menção de sair, porque estava gostoso demais. Assim também, as nossas raposinhas agem em nossa vida, esses pecadinhos para os quais não demos importância são aqueles que vão nos arruinar. E a gente vai gostando de praticar, vai acostumando, vai vendo tudo aquilo com bons olhos e quando percebemos já fomos cozidos completamente pelo mal. Então, o que temos que fazer ao menor sinal de pecados que estão se instalando em nossa vida, que nós possamos buscar a Deus, buscar o Senhor na palavra, através da palavra, orar, porque não podemos cansar de orar, temos que orar sem cessar, temos que buscar ao Senhor todos os dias e principalmente em intimidade. Não adianta lermos a palavra, não adianta buscarmos ao Senhor de outra maneira, se não for através da intimidade diária, da conversa diária com Ele, porque o Senhor, estando convivendo conosco, Ele, através do seu Espírito Santo, vai nos mostrar cada vez que estamos pisando fora da linha reta, fora do caminho certo, do caminho que o Senhor quer que andemos por ele. O caminho correto é o caminho estreito, é o caminho que leva à porta estreita, mas é por essa porta que vamos entrar no céu. Essa porta é Jesus. Não há outra maneira de entrarmos no paraíso de Deus se não for pela porta estreita, por Jesus. O único caminho que Deus reconhece como viável para todos nós. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde e nos livre dessas raposinhas maléficas. Não foi à toa que Sansão pegou 300 raposas para destruir a plantação dos filisteus. Somos espertos neste mundo quando aceitamos a Jesus e vivemos de acordo com a vontade de Deus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde para a vida eterna. Amém. Que assim seja. Amém.